A Bola no Para está no ar para você que acompanha através da Vivo TV, canal 26 Fibra, através do site do Canal de São Paulo, canal sp.com.br. Vai lá no YouTube, procura lá Canal de São Paulo, se inscreva também no Canal de São Paulo através do YouTube. E claro, no meu canal do Fred Júnior lá no YouTube, se inscreva lá. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Com muito prazer, estou revendo e recebendo aqui no programa a Alessandra Favano, que é nutricionista. Eu fui setorista do Palmeiras pela Jovem Pan 15 anos, conheci muitos profissionais, né, de grande qualidade e capacidade. A Alessandra, na área da nutrição, é uma dessas pessoas que eu conheci. E a gente mantém aí essa amizade aí desde então, desde a época do Palmeiras. Ela vai contar as suas passagens nos clubes, depois no Santos. Mas a Alessandra Favano eu tenho muito em conta, porque é uma grande profissional e uma grande pessoa. A gente sempre tem uma ótima relação. Alessandra, obrigado por receber bem aqui, atender o convite, estar aqui com a gente no A Bola Não Para. Tá tudo bem, André? Muito obrigada, Fred, muito obrigada pelo convite, graças a Deus está tudo bem. A gente tem que agradecer toda essa fase que a gente está passando, essa pandemia, né? Então, tem que pensar na questão da saúde, em todo esse contexto que a gente está vivendo. Eu trabalhei ainda nessa época da pandemia, trabalhei por esses 2 anos, então, tendo que modificar a forma de atuar, modificar a forma de realizar as coisas. Enfim, é um grande prazer estar aqui. Como você disse, nós nos conhecemos já há um bom tempo, eu admiro muito o seu trabalho e fico muito feliz pela valorização que você dá aos profissionais que estão, digamos que, além das quatro linhas, isso, nos bastidores desse espetáculo que é o futebol. E que tem tanta importância daqueles que estão dentro de campo. Os bastidores têm, porque é uma engrenagem. Para dar certo um clube, tudo tem que estar funcionando muito bem. É óbvio que as vitórias conquistas escondem algumas coisas, mas são setores importantes do futebol, de uma comissão que faz com que seja um time vencedor. Se não vencedor, mas com um índice de bons resultados. E, Alessandra, claro, vou contar um pouquinho de você. Por que a nutrição ligada ao esporte? Porque isso foi parar na área do esporte, que é óbvio que você foi trabalhar, você quis exercer a função na nutrição, né? Eu queria falar um pouquinho o que você pensava e como que você foi parar no esporte. Bom, Fred, eu tenho uma influência grande familiar em tudo isso. Então, eu sempre acompanhei muito meu pai, meu avô, meu bisavô, eles sempre gostaram muito de esporte, especialmente de futebol. Então, uma família italiana que sempre estava acompanhando tudo relacionado ao futebol e eu vivi isso, eu convivi com isso. Tá. Infelizmente, eu perdi meu pai eu era muito jovem e eu ia fazer odontologia, mas a odontologia eu não conseguiria associar com o esporte. Sim. Da forma que eu pensava fazer a minha atuação profissional. Então, naquele momento, eu fui buscar uma área de trabalho onde eu pudesse atuar no esporte, especificamente no futebol. Então, tinha que ser futebol, não queria outro esporte. Exatamente, eu queria realmente, eu fiz nutrição para trabalhar com futebol. Então, essa foi a minha busca primeira. Tá. Então, por isso que eu escolhi a carreira. E assim, eu escolhi a carreira de nutrição depois de ver várias áreas de trabalho, de conversar com várias pessoas. E em uma oportunidade eu estava na minha casa e assistindo televisão e vi uma entrevista com a Patrícia Bertolucci. Sim. Patrícia Bertolucci, que era nutricionista do São Paulo na época. Sim. Então, quando eu vi essa entrevista da Patrícia Bertolucci falando sobre a nutrição, eu fiquei totalmente encantada. Eu falei, então, é nessa área que eu vou trabalhar no futebol. É isso que eu vou buscar. E depois que eu entrei na faculdade, fiz o curso, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Patrícia. Então, eu trabalhei por 1 ano com a Patrícia. Ela me abriu as portas do consultório dela. E eu tenho que agradecer esse momento de ter ficado com ela ali por 1 ano, trabalhando não só um pouco de contato com o futebol, atendendo pacientes no consultório, mas também um trabalho realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que, assim, profissionalmente foi algo muito importante para mim, muito interessante. Eu atendia não só atletas de futebol, sim, como de outras modalidades esportivas. Então, assim, esse meu início, essa busca
por fazer algo relacionado com futebol. Então, eu busquei a nutrição, que era a área que também me interessava e que eu vi que eu poderia construir algo interessante relacionado a futebol e alimentação dos atletas. Então, eu busquei a nutricionista que me inspirou. Tá. Busquei o contato com ela, consegui. Foi fácil? Porque, Patrícia, a Patrícia é uma referência, claro, na área de nutrição de clubes, mas a gente não tinha tantas nutricionistas assim, né? Não tinha. Eram a Patrícia Bertolucci, que eu tinha assim, mais contato e tinha mais informação, Patrícia Bertolucci e Tânia Rodrigues. Tá. Eu tentei por inúmeras vezes conversar com elas no consultório, então às vezes eu telefonava, ela não está no consultório, está na concentração com o clube. Então eu tinha, assim, por muitas vezes, por muito tempo eu tentei realmente. Então todo o meu tempo da faculdade eu busquei esse contato. Ou seja, você estava obstinada que você queria nutrição na área do futebol. Exatamente. E, assim, nesse tempo de faculdade, eu já comecei a trabalhar já logo desde o primeiro ano. E eu ia sempre nos congressos de atividade física, na escola de educação física, na faculdade de medicina. Eu ia nos congressos todos relacionados à medicina esportiva, à atividade física. E eu fui conhecendo as pessoas e comecei a fazer estágios. Então, meu primeiro estágio foi na escola de educação física da Polícia Militar. Ah, é? Ali na Zona Norte de São Paulo? Isso, exatamente. Ali na Escola de Educação Física. Tá. Então, eu comecei ali, daí eu entrei no meio militar. Que já é uma coisa mais rigorosa, assim, né? Exatamente. Então, ali eu cuidava, orientava, junto com a nutricionista, eu era uma estagiária. Sim. Junto com ela, nós orientávamos a alimentação dos soldados, alunos da Escola de Educação Física, que participavam de provas físicas para evoluir dentro da carreira, para se manter ali na Escola de Educação Física, enfim. Então, era sempre essa associação da nutrição com o esporte. Legal. Eu fiquei ali na Escola de Educação Física, depois eu fui para a Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Aí já eles eram já tenentes, né? Mais graduados, Exatamente, mais graduados, e já tinha um número de refeições muito maior. Então, eu trabalhava tanto na área de nutrição no esporte, elaboração de cardápio, cuidar de cozinha, que seria uma cozinha industrial. Sim. A Escola de Educação Física eram poucas refeições, a Academia do Barro Branco tinha quase 2.000 refeições. Uau. Então, era uma quantidade bem grande. E depois eu trabalhei no CPOR, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo. Foi o meu último estágio na área militar. Caramba, que legal. Isso eu não sabia. E aí, como que começou? Como chegou ao esporte, Alessandra? Como eu cheguei ao futebol? Ao futebol. Eu falei esporte, mas na verdade a sua destinação era o futebol. Como você chegou ao futebol? Como eu cheguei ao futebol? Então, como eu coloquei no início, eu trabalhei no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Né? Então, eu realizava avaliações, atendimentos de atletas de várias modalidades e trabalhava com os médicos, com os fisioterapeutas. Sim. Nós fazíamos um trabalho em conjunto ali. E o chefe médico ali da medicina esportiva foi convidado para montar uma equipe de trabalho no Clube Atlético Juventus. No Juventus. Na Moca. Na Moca. Exatamente. Então, que é meu bairro, mas é o bairro onde eu nasci, mas eu acabei indo para o Clube Atlético Juventus através do médico com quem eu trabalhava no Hospital das Clínicas, que é o Dr. Pedrinelli, Dr. André Pedrinelli. Então, ali que eu comecei no futebol. E aí, quando você inicia no futebol, você já bateu assim, no sentido assim, sonho realizado? Poxa, cheguei até aqui, e aí você, claro, quer se desenvolver, melhorar e tal, mas bateu isso pra você? Ufa, cheguei. Então, seria ufa, comecei. Começou. Consegui. Estou onde eu queria. Agora, onde eu queria, exatamente. Agora eu quero poder ajudar os atletas, trabalhar em conjunto com a equipe médica, que eu já fazia isso. Sim. Já desde o Hospital das Clínicas, então do HC. Então a gente sempre trabalhou em conjunto. Então eu sempre busquei fazer coisas para melhorar ao máximo, para ajudar
para ver aquela estrutura toda girando bem. Então, na minha cabeça, o que vinha à minha cabeça era: eu cheguei no meio em que eu queria, mas eu quero fazer mais e melhor, e ajudar o máximo que eu puder e crescer dentro dessa área. Essa foi a minha... Isso foi que ano, você lembra? 2001. 2001. Bom, eu fiz uns trabalhos no Juventus em 2019, mais ou menos. 2019, e não mudou muito, pelo que eu sei. O Juventus sofrendo na parte financeira, estrutura, né? Não é fácil. Foi um bom aprendizado, a gente pode colocar assim, o Juventus, que é um clube, é um futebol raiz, né, que a gente fala, né, da Javari, o próprio assédio social ali do Juventus. A gente torce muito a favor que cresça, parem as dívidas, que o clube volte a ter melhores momentos, né? O chamado moleque travesso, aquele que dava trabalho para os grandes. Sim. Né? Foi uma experiência legal para você, Ale? Foi uma experiência incrível. Eu tive a oportunidade de trabalhar com atletas novos, assim, eu diria que ali com 22 anos, 21 anos, 20, até menos, e com atletas já mais velhos. Tá. Então, o próprio Fábio Luiz, o Fábio Carilli, foi meu atleta no Clube Atlético Juventus. O Fábio que jogou no Juventus. Exatamente. O Sérgio Soares foi meu atleta no Juventus. Então, o Carilli e o Sérgio, já vi fotos do Feio, né, que cuidava do futebol de salão, lá do departamento de futebol de salão do Juventus, e mostrou as carteirinhas do Carilli para mim, do Sérgio Soares. Então, e o Alex, o zagueiro, que chamavam de Boi, né, Alex foi meu atleta depois. também no Juventus. Então, eu tive a oportunidade, o Christian, que era meia, também jogou no Palmeiras, enfim... eu tive a oportunidade de trabalhar com uma variedade Mendigo, né? de Aquele atletas. conhecido Mendigo, não é? Isso, exatamente, Christian Martins Cabral. E assim, eu tive então a oportunidade de já conhecer um pouco desse lado do futebol, dos atletas que já eram mais, digamos, rodados, né? Que já eram mais vividos, exatamente, mais experimentados no futebol. Então, muitas coisas eles me falaram, muitas coisas eu aprendi com eles. Aprendi muito mais ainda com os médicos com quem eu trabalhava, o Dr. Alberto Teixeira, que já tinha trabalhado no Palmeiras, já tinha uma experiência profissional grande. Aprendi muito com ele, com o Dr. Pedrinelli também, que já havia trabalhado no Palmeiras, aí na década de 90. Então, assim, foi uma oportunidade incrível. Em termos de estrutura, o Juventus tinha tudo, tá? Então, tinha ali o departamento médico com fisioterapia, ali tinha um enfermeiro só para cuidar da parte dos medicamentos, atendimentos ali de enfermagem dos atletas, tinha... concentração dentro do próprio clube. Sim. Ali tinha um hotel para os atletas, tinha restaurante, então tudo estava lá à disposição. Estava ali à disposição. E tem alguns clubes, até teve clubes que eu trabalhei que não tinham toda essa estrutura. Então, assim, eu já aprendi todas as áreas juntas ali num clube só, já logo de início. Nós estamos conversando com a Alessandra Favano, que é nutricionista. Vocês viram, eu falei ligada ao futebol, a Alessandra Favano, que está participando aqui com a gente na Bola Não Para. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos no segundo bloco para ela contar mais a caminhada dela. A gente fala um pouquinho também dos seus trabalhos aí nos clubes maiores, né, que ela teve já na sua experiência, na sua carreira, aqui no A Bola Não Para. Já voltamos. Tô aqui no Versa Brooklyn, vem pra cá, Rua Senador Milton Campos 175, tô no decorado, vem conhecer, eu tô ao lado do Piquet, corretor da Camargo Correia, é só procurar ele. Estúdio, quem tiver interessado no estúdio Piquet, parcelas a partir de R$ 490. Fechando o negócio, ganho final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba. Vem pra cá conhecer. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através do Vivo TV, canal 26 Fibra, site do canal de São Paulo, canal sp.com.br.
Vai lá no YouTube, se inscreva no canal do Canal de São Paulo. Vai lá no YouTube, se inscreva lá no canal do Canal de São Paulo. E também no meu canal, no canal do Fred Júnior, canal no YouTube, se inscreva lá. Estou esperando você. Aqui com a Alessandra Favano, que é nutricionista, trabalhando sempre no futebol e contando a sua história, sua caminhada nesse esporte tão fascinante que é o futebol, principalmente aqui no Brasil. Alessandra, aí você, do moleque travesso, foi para onde? Você está contando a sua caminhada. Do moleque travesso do Juventus, você foi para onde? Eu fui para Portuguesa. Para Lusa. Isso, outro time de Colônia. Isso, exatamente. Daí, Juventus, que é ligado à Moca, Itália, para a Colônia Portuguesa. Exatamente. Foi uma experiência muito interessante também. Aí já, né, a torcida é diferente, a gente... o estádio, enfim, já foi, mas também uma estrutura que fornecia tudo como a estrutura do Juventus. Tá. Então, aprendi muito ali também, trabalhei com atletas que já tinham passado por outros clubes, então eu fui aumentando o meu conhecimento, também vendo atletas que vinham de outras regiões, atletas que tinham atuado em outro país, cheguei a trabalhar com atletas estrangeiros, então você vai aumentando o seu leque de informações e também aumentando o seu conhecimento da área de nutrição, né? Então não fica só aquela coisa fechada do Brasil, de um time só, você já começa a ganhar mais experiência e mais conhecimento na área. Legal. E da Lusa? Da Lusa, eu fui para o Santo André. Santo André. Aí outra Exatamente. estrutura, outro movimento aí diferente. Exatamente. Eu fui convidada, então, na época o técnico era o Sérgio Soares. Já te conheceu do Juventus? Exatamente. E eles iam disputar a Copa Libertadores da América. Sim, o Santo André enfrentou, inclusive, o Palmeiras. Exatamente. Em 2005. Sim, foi em 2005. Então, foi um trabalho bastante interessante. Sabe o que eu lembro? Rapidinho, sabe o que eu lembrei disso? Porque estava o Candinho como técnico do Palmeiras. Nossa, era o Candinho. E quando o Candinho foi pro Palmeiras, fui eu que, entre aspas, indiquei. É uma história, depois um dia eu conto aí. Estavam precisando de um treinador, os caras não sabiam quem chama. Eu falei, vocês sempre quiseram o Candinho aí. Você tem o telefone? Daí eu dei o telefone, os caras ligaram na minha frente e marcaram o almoço. Aí eu no ar, aqui na Jovem Pan, o Palmeiras vai contratar Candinho, tem um almoço marcado. Aí os caras nunca imaginaram como que eu fiquei sabendo disso. E olha, foi você que passou o Candinho caiu no contato. jogo contra o Santo André. E no Bruno José Daniel ele foi demitido. E aí eu tava de férias. E os outros setoristas me ligando, tô aqui de madrugada trabalhando, você tá aí de férias, você que trouxe esse cara. Eu dei trabalho dos caras. Por isso que eu lembrei quando você falou do Santo André na Libertadores, foi essa época. Foi. Exatamente, então. E aí me chamaram para trabalhar no Santo André, para disputar a Libertadores. Então foi uma experiência mais assim diferente, porque então eu tive que viagens. Exatamente. Eu elaborava então os cardápios para os jogos fora do Brasil. Então tinha toda uma preocupação, poxa, qual o tempero, como que vai ser, conversava com os hotéis. Então, também o fato de estar numa competição dessas já envolve outra situação, outro momento emocional, outra preocupação, outra cobrança. Então, foi um trabalho incrível no Santo André, muito bom, um grupo de atletas excelente, um grupo sério, um grupo que comprava a ideia da nutrição, legal, que respeitava muito o trabalho. Então, também eu trabalhei com atletas de altíssimo nível, tanto profissional como pessoas. Então, foi um trabalho incrível, um dos melhores que eu já fiz. Que legal. E do Ramalhão, aí pro Palmeiras ou ainda não? Do Ramalhão, eu fui pro Barueri. Grêmio Barueri. Pro Grêmio Recreativo Barueri, ele mesmo. Fui pro Grêmio Barueri. Então, outro tipo de trabalho, porque era um clube que estava em crescimento. Então, quando eu iniciei ali, nós trabalhávamos ali no ginásio, então tinha uma estrutura ainda um pouco provisória, e isso foi crescendo ano a ano, o clube foi tendo acessos de divisão, então foi crescendo internamente e externamente também, então as pessoas começaram
a ver mais o clube, ele teve mais visibilidade. Um trabalho muito bom também, muito bom. Tinha muito apoio ali da administração, da diretoria. Eu fiquei ali 3 anos, foi um trabalho muito interessante. Muito bom, realmente. E aí do Barueri? Do Barueri, eu fui para a Seleção Brasileira de Futsal. Futsal. Aí você mudou, continuou com a bola, mas mudou o futebol para o futsal, dá uma diferença. Tem, total. Além de... Menos gente para comer também, Ale? Sim, exatamente. Sim, mas aí já foi uma experiência diferente novamente, porque era uma seleção brasileira. Então, eu primeiro... Os tops, os melhores. Sim. Ainda Manuel Tobias e Falcão ou só Falcão na seleção brasileira? Não, ali era o Falcão e Lenísio. O Manuel já tinha... E o Schumacher, isso. Então, esse trabalho na seleção brasileira de futsal foi incrível. Então, eu primeiro acompanhei a delegação na preparação para o Mundial, que foi em Uberlândia. Então, acompanhei ali naqueles dias e tal, então avaliando os atletas, fiz um controle de hidratação muito interessante. Legal. Então, eu fazia a pesagem antes, depois, enfim, calculava exatamente o que cada um tinha que consumir de líquidos durante o treinamento para ajudar no rendimento. Sim. Então, acompanhei ali por 15 dias em Uberlândia. E eles gostaram do trabalho e me convidaram para ir para o campeonato em si. Tá. Então, de lá nós fomos para Brasília. E em Brasília, nós ficamos em um hotel onde tinha delegação de vários países. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a delegação do Japão, a delegação da Rússia, a delegação de Cuba. Caramba. E de Ilha Salomão. Ilha Salomão. Salomão. Tinha um nutricionista? Ou Não. Tinha? Eu era a nutricionista de todos ali. É mesmo? Eles todos seguiam o meu cardápio, na verdade. Tá. Eventualmente vinham pedir que eu colocasse alguma coisa que eles tinham o hábito de comer, nada muito fora, assim. Do comum, nem Exatamente. Pedido exótico, né? Eu preciso comer. Não. Inclusive, me chamaram para dar uma palestra para os atletas de Ilha Salomão. E, então, eu dei uma palestra para eles, explicando sobre nutrição. Foi um trabalho muito, muito bom e gratificante poder orientar até atletas de outro país. Eu nem imaginava que eu seria convidada para trabalhar em outro país novamente mais para frente, mas foi muito interessante esse... Aí eu vou dar uma acelerada, Lê, porque senão a gente não vai conseguir falar, porque a Lê tem várias experiências. Mas e aí, como foi? Depois do futsal? Depois do futsal, eu voltei para o Santo André. Santo André. Eu voltei para o Santo André novamente, pelo trabalho que eu tinha feito em 2005. Eles me chamaram para retornar. Isso em? 2009. 2009. E aí do Santo André? Do Santo André, eu fui convidada para trabalhar no Palmeiras. Aí veio o Palmeiras. Que foi o clube que você mais tempo ficou, Ale? Foi o clube que eu fiquei mais tempo. Fiquei 9 anos no Palmeiras. Já no profissional ou você iniciou em outra categoria, na base? Não, eu iniciei no profissional. No profissional já direto, já foi profissional. Exatamente. Palmeiras já no profissional. 2009, Vanderlei Luxemburgo ainda ou já tinha saído? Era o Muricy. Muricy Ramalho já. Isso, quando eu entrei era o Muricy. Tá. Então, uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar, incrível. O saudoso Tata, que infelizmente faleceu. Sim, também. O Tata é uma pessoa muito querida, aprendi muito com ele. Que experiência que ele tem no futebol. Ele tinha mesmo. Desculpa, que ele tinha. É incrível, assim, esse trabalho entrando no Palmeiras ali, um clube com uma expressão completamente diferente. Cobrança. Sim, e eu fui muito bem recebida por eles, mas muito mesmo, realmente. E eles... foi de 2009 até 2019. 19, são 10 anos de Palmeiras. Foi praticamente... Eu saí no início de 2019 e entrei no início de 2009. Então, praticamente, são 10 anos de Palmeiras. Foi praticamente isso. Para você... Então, 2010 a 2019, perdão. Tá, então 9 anos. Mas, assim, foi uma experiência, assim, que com certeza você vai levar para a vida, né, Ale? Sim, é uma experiência... Era o time do seu pai? A família toda é palmeirense. Favano, né? Sim, a família toda é palmeirense. Teve algo especial por ser Palmeiras para sua família? Sim, a família vibrou muito, acompanhou sempre. Eu lembro muito... que eu teve sua mãe nos jogos, tudo. Sim. Sua família acompanhava bastante? Muito. A minha família, ela veste realmente a camisa
e torce muito pelo meu trabalho. Claro. Mas aliando a filha ou a família, né, a parente, Sim. com o time, mais ainda, né? São duas paixões, né? São duas paixões. E aí, o que você guarda do Palmeiras pra você? Depois a gente vai pro Santos aí, mas o que você guarda? O que vem pra você quando eu falo Palmeiras, assim? O que vem à sua cabeça por essa experiência do Palmeiras? Sei que foram muitas coisas, mas assim, o que te marcou mesmo, Alessandra, no seu trabalho feito? Porque Palmeiras que trocava de técnico não era brincadeira, Alessandra. Sim, eu trabalhei com muitos técnicos, muitos também. O Felipão, que é uma pessoa que eu admiro demais, como profissional, como pessoa, amigo, é incrível, professor. Gilson Kleina também, sei. Gilson Kleina é um excelente profissional também, muito amigo também. Eu sou ótimo na convivência, no trato, no trabalho. Apoiava muito o trabalho, muita troca de ideias, gostava de saber qual era a opinião da nutrição, enfim, nós trocávamos muita informação. Ele se preocupava se os atletas estavam tomando suplemento, não estavam fazendo, seguindo as orientações ou não. E aí do Palmeiras você vai para o Santos? Foi isso? Do Palmeiras eu fui para o Santos. Foi um convite? Você recebeu um convite para ir para o Santos? Sim, né? Recebi um convite. E a comissão técnica, quem que era quando estava no Santos, no início? Era o Jorge Sampaoli. Você já foi com o Sampaoli, com já. A fama que ele tem. Sim. Vamos falar, né? Entre aspas, mala, que não conversa com as pessoas, tal, com você foi... Não, uma pessoa excelente, um profissional é uma das poucas pessoas para falar isso do Sampaoli. Olha, só posso elogiar. Apoiava muito o meu trabalho. Muito legal. Ele queria realmente essa nutrição, esse trabalho com a nutrição ali no Santos. Ele me disse isso, as pessoas que trabalhavam com ele também disseram isso. E ele era realmente parceiro. Pô, que legal. Eu posso dizer que o trabalho com ele foi muito bom. Então, a cultura do argentino é diferente da cultura do brasileiro. Claro, ele não impôs que fosse modificado nada por isso, mas sim sabia da importância da nutrição para o futebol. Exatamente. Foi um trabalho muito bom com o Sampaoli, muito bom realmente. Aí você foi no Santos até agora, né? Até 2021, 22, né? Já virando já, né? Isso, saí no início de 2022. Aí uma surpresa para muitos, né, Ale? Porque você estava, né, uma referência ali no Santos, estava tudo bem. Sim. E acabou saindo. Eu vinha construindo um trabalho no Santos, assim como eu construí um trabalho no Palmeiras. Então, quando você me perguntou Palmeiras, o que vinha à sua cabeça, eu construí um trabalho de nutrição ali, então, adaptando o local onde eu trabalhava. Antes eu trabalhava num lugar aberto, com um guarda-sol, ali na frente do vestiário. Aí eu fui conseguindo melhorar essa estrutura com o apoio da diretoria. Da gerência de futebol. Então, eu fui conseguindo melhorar, construir, graças a Deus, tive essa oportunidade e construir muita coisa no Palmeiras, construir a nutrição. E no Santos, da mesma forma. Também, uma forma diferente de atuar que eu tenho. São características diferentes de Exatamente. Mas também consegui construir, com a pandemia, fizemos uma série de modificações ali. Sim. Então, e a questão do atleta ter uma maior aceitação pelo trabalho da nutrição, da suplementação. Então, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada em atender individualmente o atleta. Claro. Então, eu não posso fazer a mesma coisa para todos de forma alguma. Cada um atua numa posição, cada um tem um gasto energético, cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem uma preferência. Então, eu preciso ter um atleta que prefere que consuma em pó diluído no líquido, o outro prefere que bata com fruta, o outro prefere que seja de uva, o outro prefere que seja de laranja, o outro quer que dilua, o outro quer um gel de açaí, o outro não quer tomar nada que seja em pó, o outro não quer tomar suplemento, então você tem que fazer com os alimentos alguma coisa que que agrade e que forneça o que ele precisa. Sim. Então, eu sempre fiz o trabalho individualizado. Eu acho que essa grande marca, desde o Palmeiras e, inclusive, no Santos Futebol Clube. Ale, a gente está bem no finalzinho. O que você tem de futuro aí? Tem alguma coisa já engatilhada em relação ao futebol? Você teve na Argentina, mas a gente está curtinho o tempo que está acabando já. Não. Por enquanto, você está na espera de possibilidades.
e teve essa chance no Defesa e Justiça de conhecer o time argentino, é isso? Sim, estou atendendo no consultório, Claro, fazendo seu trabalho- atendimento online, inclusive atendendo atletas de fora do Brasil, por indicação deles lá, dos Estados Unidos. Legal. Então, Boca a boca também te ajuda nesse ponto. sim, eu preciso disso, porque Claro. eu meio deixei a minha vida de consultório por Pra causa trabalhar do no futebol, Palmeiras né? e muito mais Santos. pelo Santos. Ale, a gente está no finalzinho já da entrevista, quero agradecer a sua presença aqui no A Bola Não Para, mas além de Palmeiras e Santos, você estava contando agora, você teve no Defesa e Justiça, né? Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho aí. Sim. Exatamente uma semana depois eu recebi o convite para fazer um trabalho no Defesa e Justiça. Recebi de uma pessoa que já conhecia meu trabalho, que trabalhou comigo aqui. Então eles me chamaram para fazer um assessoramento, né, como eles dizem, uma assessoria nutricional no clube. Tá. E eu fui, foi um trabalho incrível. Foi a oportunidade de encontrar com pessoas, com atletas que têm uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, um país tão próximo e tão diferente. E atletas muito adeptos, muito ávidos por informação, muito profissionais, que me mandam até hoje fotos dos pratos de refeição que eu peço que eles mandem e eles mandam. E assim, eles aceitaram muito bem o meu trabalho. Eu modifiquei muito os hábitos alimentares deles. Então, introduzi alimentos no café da manhã que eles não tinham hábito de consumir. Então, foi uma troca e que eles aceitaram muito bem. E eu tive a oportunidade de, ficando um pouco mais de dias, até pedir para ficar um pouco mais de dias, eu tive a oportunidade de perceber o efeito daquelas alterações que eu propus ainda presencialmente. Legal. Então, foi um trabalho incrível, incrível. E além dos atletas, além dos funcionários do clube, muito receptivos, muito educados, muito respeitosos, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Sebastião Becassese, que é um profissional altíssimo nível, é uma pessoa extremamente inteligente e uma pessoa que se importa com o outro. É uma pessoa que se importa com ele é humano, ele se importa muito com como cada uma das pessoas que trabalham ali com ele, as pessoas que estão no entorno, estão. Então, como estão saúde, a família, como estão as condições. E ele tem um amor pelo trabalho, ele quer fazer o máximo possível, o melhor possível, e sempre me deu muito apoio, muita valorização para a nutrição no futebol. Então, foi assim, uma oportunidade incrível que eu tive. Então, de trabalhar fora do Brasil, assim, foi um crescimento tanto profissional como pessoal para mim. Que legal. Ale, infelizmente o tempo passa muito rápido, a bola não para, mas chega o convite para você participar de outros programas e você contar um pouquinho mais da nutrição. É sempre importante, até da mulher nas comissões técnicas, no futebol masculino, a gente sabe como não é fácil. Mas muito obrigado, viu, Alessandra Favano, por estar aqui com a gente. Boa sorte para você, tá? Eu que agradeço, Fred, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É muito gostoso trocar essa ideia, conversar com uma pessoa que eu sei que valoriza, dá importância para os bastidores do futebol, não só para dentro das quatro linhas, mas também para a parte ali externa, os bastidores, né? Então, também a valorização da mulher dentro do futebol, que é algo que vem melhorando gradativamente. E, assim, só dizer que, com certeza, eu aguardo novos convites e certamente estarei aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Com certeza, irei convidá-la, certeza, a gente falar um pouco mais da nutrição aqui no futebol, no A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Valeu, obrigado, até a próxima.